Em poucos minutos você acessará algo que pouquíssimas pessoas na Terra já conseguiram enxergar: o segredo da quinta lei, hermética, a lei do ritmo, aquilo que está por trás de cada respiração, de cada batida do coração, de cada nascer e pôr do sol. Uma lei que não perdoa, que não falha, que rege tanto a vida de um átomo quanto a dança de uma galáxia. A maioria caminha pela existência ignorando esse fluxo, como peixes que não percebem a água em que nadam. Mas quem desperta para este conhecimento sente que o mundo inteiro começa a responder de outra forma. No final deste vídeo, eu vou entregar a você uma técnica rara e transformadora, uma chave de ativação pessoal que pode mudar para sempre a maneira como você se relaciona com o tempo, com os ciclos e com sua própria alma. Você já percebeu que nada na vida permanece fixo? Que tudo oscila como um pêndulo invisível, levando-nos ora para a expansão, ora para a retração? Talvez você tenha se sentido perdido justamente nesses movimentos. Quando a vida parece escapar ao controle, quando tudo o que você construiu se desfaz, quando alegrias se transformam em melancolia. A lei do ritmo, preservada por Thoth, o escriba dos deuses, o guardião do tempo, nos revela que nada disso é acaso. É o próprio pulso da consciência cósmica que nos atravessa. Mas enquanto a maioria tenta lutar contra esse fluxo, os que compreendem a lei aprendem a dançar com ele. E é isso que vamos explorar agora. Como alinhar-se a esse ritmo secreto em vez de ser arrastado por ele. O erro da maioria é imaginar que estabilidade significa ausência de mudança. Esse é o maior engano da mente humana. As pessoas acreditam que a felicidade verdadeira seria uma linha reta, uma calma eterna. Mas Hermes Trismegistus já ensinava: tudo flui, tudo tem suas marés, tudo se eleva e cai. O que chamamos de estagnação é apenas cegueira para o movimento mais sutil. Nada é fixo, nada é permanente. Se você tenta se agarrar ao que está passando, sofre. Se tenta fugir do que chega, também sofre. A revelação é simples e devastadora. Não existe fim, apenas ondas. E cada onda, por mais sombria que pareça, traz em si a semente do próximo renascimento. Imagine agora a respiração. Inspire profundamente. Perceba o ar entrando, expandindo o peito. Depois, soltar. O vazio. A pausa. Esse é o microcosmo do ritmo universal. O mesmo que governa o bater do coração, a rotação dos planetas, as fases da lua. Esse é o campo que Thoth chamava de tempo sagrado, um espaço em que cada ciclo tem sua razão e cada oscilação tem um propósito. Quando você resiste à expiração da vida, aos momentos de perda, recolhimento ou solidão, você sufoca. Mas quando aceita, percebe que a inspiração seguinte sempre vem, e vem maior, mais profunda, mais vital. Nos Vedas, essa mesma lei era conhecida como Rita, a ordem cósmica que sustenta os universos. No Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna: como o dia sucede à noite, assim vêm as fases da vida. No Egito, Maat, a senhora da verdade e da balança, simbolizava o equilíbrio desses movimentos. O pêndulo não é castigo, é justiça. É a sabedoria velada que os antigos tentaram nos entregar. Que todo sofrimento, quando compreendido como parte de um ciclo, torna-se preparação para uma nova expansão. E é justamente esse olhar que separa os que despertam dos que permanecem aprisionados. A psicologia moderna, curiosamente, começa a tocar nesse mesmo mistério. Carl Jung falava dos movimentos compensatórios da psique. Quando a consciência exagera em uma direção, o inconsciente traz de volta a polaridade oposta, para que haja equilíbrio. É a lei do ritmo aplicada à mente humana. Neurocientistas hoje descobrem que nosso cérebro oscila em ondas, alfa, beta, teta, delta. E que cada estado mental depende desses fluxos invisíveis. Até o humor humano segue ritmos biológicos, chamados de cronobiologia, onde ciclos de sono, hormônios e emoções
obedecem a marés internas. O que os mestres antigos já sabiam, a ciência começa a medir, mas o segredo maior não está apenas em observar o ritmo. Está em aprender a usá-lo como um mestre do tempo. Thoth, como escriba celestial e guardião dos registros, não apenas anotava os ciclos, ele os compreendia como linguagem da eternidade. Ele sabia que quem aprende a surfar a maré não é esmagado por ela, que a oscilação não precisa ser sofrimento, mas pode se tornar música. Assim como um maestro não luta contra as notas graves, mas as integra à sinfonia, você também pode aprender a integrar os movimentos de alta e baixa em sua vida. Pense agora em sua própria história. Quantas vezes você amaldiçoou um período de queda, apenas para depois reconhecer que foi ali que você se fortaleceu? Quantas vezes uma noite escura se revelou o prelúdio de uma manhã radiante? Isso é a lei do ritmo em ação. O problema é que quando estamos dentro da noite, esquecemos que o sol vai nascer. É aqui que entra a sabedoria hermética. Manter a memória da luz mesmo na escuridão, confiar na respiração do universo mesmo quando tudo parece preso no vazio. E há uma prática que você pode experimentar agora mesmo. Feche os olhos. Lembre-se de um momento de expansão em sua vida, uma vitória, um encontro, uma alegria. Sinta esse movimento de inspiração. Depois recorde um momento de perda, de silêncio, de queda. Sinta a expiração. Agora perceba que ambos fazem parte da mesma respiração cósmica. Você não precisa se apegar a nenhum dos dois, apenas reconhecer que ambos são movimentos da mesma vida. Ao fazer isso, sua mente se abre para um estado de aceitação ativa. Não passiva, não resignada, mas ativa, criativa, como um surfista que lê a onda antes que ela quebre. O que quase ninguém percebe é que o ritmo não é apenas externo, ele é interno. Está em suas emoções, em seus pensamentos, em seus próprios processos de despertar. Muitos iniciados relataram períodos de êxtase seguidos de desertos áridos da alma. Isso não é fracasso espiritual, é a lei do ritmo. O erro é pensar que a ausência de luz significa perda da conexão. Mas Thoth, Hermes, Jung e os Vedas nos lembram: a ausência é apenas preparação para a presença. A pausa é apenas silêncio antes da nova música. E o que vem a seguir vai além de tudo o que você já ouviu sobre ciclos e marés da vida. Porque o verdadeiro segredo da quinta lei hermética não está apenas em aceitar o fluxo, mas em compreender que existe uma posição dentro do ser onde o ritmo já foi transcendido. Os antigos chamavam isso de o ponto imóvel no centro da roda, o lugar onde a oscilação acontece ao redor, mas a consciência permanece intocada. Quando você acessa esse ponto, não importa se está no alto ou no baixo da maré, porque você se tornou o próprio oceano. E quando você começa a vislumbrar esse ponto imóvel no centro da roda, algo extraordinário acontece. A sua relação com o tempo se transforma. De repente você percebe que não está mais preso a altos e baixos como uma folha levada pelo vento, mas começa a perceber que é possível habitar um espaço de presença que observa sem se perder. Thoth, o deus lunar, o escriba dos deuses, era chamado também de Senhor do Tempo, porque compreendia que os ciclos não aprisionam a alma desperta. Eles apenas oferecem cenários para que a consciência aprenda a se expandir. É como assistir às estações do ano. O inverno não é uma condenação, é apenas a preparação da terra para florescer na primavera. A questão não é evitar os invernos da alma, mas aprender a ler neles os códigos ocultos que anunciam a germinação da próxima colheita. E talvez agora você se pergunte: como é possível permanecer sereno em meio a tantos movimentos imprevisíveis? A resposta está em desenvolver um olhar interno capaz de perceber que cada oscilação guarda uma lição. O ritmo é o pedagogo invisível da existência.
Ele nos ensina desapego, porque nada dura. Ele nos ensina esperança, porque nada se perde. Ele nos ensina humildade, porque mesmo nossos maiores triunfos estão destinados a passar. E ele nos ensina coragem, porque até nossas dores mais intensas se dissolvem com o tempo. Hermes Trismegistus dizia: quem entende o ritmo não é mais escravo dele. Essa frase é uma chave hermética de libertação. Enquanto você nega o fluxo, ele o arrasta. Quando você o entende, ele se torna corrente que pode ser navegada. O curioso é que, se observarmos com atenção, veremos que todo sofrimento nasce de uma ilusão, a de que os ciclos deveriam se comportar de acordo com nossas expectativas. Queremos que o verão dure para sempre, que a alegria nunca acabe, que os relacionamentos não mudem, que a juventude seja eterna. Mas a lei nos recorda: tudo flui. A resistência a esse fluir gera dor. Já a aceitação lúcida desse fluxo gera leveza. Pense nos rios. Quando encontram obstáculos, não param nem recuam. Apenas contornam, apenas fluem. Essa é a imagem que os iniciados sempre usaram para representar a alma desperta. Um rio que segue, mesmo quando as pedras tentam impedir sua passagem. Na psicologia profunda de Jung, encontramos a mesma compreensão. Ele dizia que a vida da psique não é linear, mas rítmica. Há fases de introversão, em que o ser mergulha em sua sombra, e fases de extroversão, em que a luz irrompe e se expressa no mundo. O problema surge quando alguém tenta permanecer apenas em uma dessas fases. Se você busca apenas a luz, reprime a sombra. Se busca apenas expansão, nega o recolhimento. Mas a alma precisa das duas marés para se tornar íntegra. Essa sabedoria é eco do próprio hermetismo, que via no pêndulo universal a prova de que toda polaridade é transitória e necessária. A ciência contemporânea, por sua vez, revela que até mesmo a matéria obedece a esse princípio. Partículas subatômicas vibram em ondas. Nossos corpos seguem ritmos circadianos, os mares respondem ao ciclo lunar, e até o coração, quando saudável, não pulsa em intervalos rígidos, mas em variações rítmicas sutis que demonstram sua vitalidade. A vida, em todos os níveis, é música. E quando esquecemos disso, começamos a viver como se estivéssemos desafinados, tentando forçar uma linha reta em um universo que é feito de curvas e ondulações. A sabedoria de Thoth nos convida, então, a lembrar. Somos instrumentos em uma grande sinfonia cósmica. Cada dor, cada perda, cada êxtase e cada vitória são notas dessa melodia infinita. O sofrimento nasce quando acreditamos que uma nota isolada define a música inteira. Mas a melodia só faz sentido no conjunto. Da mesma forma, sua vida só pode ser compreendida como parte de um ciclo maior, que vai além do instante em que você está agora. Reconhecer isso é dar um passo em direção à verdadeira liberdade espiritual. Se você fechar os olhos neste momento e apenas se observar, perceberá que até seus pensamentos seguem ondas. Surge uma ideia, depois um silêncio, depois outra imagem, depois um vazio. Nenhum pensamento permanece para sempre. Nenhuma emoção dura eternamente. Você pode estar triste agora, mas essa tristeza também passará. Você pode estar em êxtase hoje, mas essa euforia também se dissolverá. A lei não falha. E dentro dessa aparente impermanência, há uma verdade suprema. Você, a consciência que testemunha esses movimentos, é o ponto fixo que tudo atravessa. E aqui está o portal mais sutil. Quando você descobre que não precisa mais se identificar com o movimento, porque há algo em você que nunca oscila. Esse algo é o que os mestres chamavam de eu superior, consciência pura, logos divino. O pêndulo continua a oscilar, mas você descansa no centro. E quanto mais acessa esse centro, mais percebe que pode se mover com as marés sem se perder nelas. É como dançar sem deixar de estar enraizado no chão.
É como navegar sem deixar de ter o horizonte como guia. A quinta lei hermética é, portanto, uma lembrança radical de que resistir ao fluxo é lutar contra a própria natureza da realidade. Mas aceitar o ritmo não significa passividade. Significa transformar-se em maestro de sua própria sinfonia. Significa compreender quando é hora de expandir e quando é hora de recolher, quando é hora de plantar e quando é hora de colher, quando é hora de falar e quando é hora de silenciar. Essa é a dança dos iniciados, a dança que Hermes e Thoth transmitiram através de símbolos, metáforas e palavras veladas para aqueles que estavam prontos para compreender. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque o que se esconde além da lei do ritmo não é apenas o conhecimento de que tudo flui, mas a possibilidade de acessar a fonte de onde todo o fluxo nasce. Quando você toca essa fonte, já não é mais levado pelas marés. Você se torna o oceano que contém todas elas. E essa talvez seja a verdadeira iniciação. Perceber que, além de aprender a dançar com os ciclos, você pode descobrir que é o próprio ciclo, o próprio movimento, a própria eternidade em expressão. E se você olhar para os movimentos do universo com olhos mais atentos, perceberá que a lei do ritmo é, na verdade, o próprio alicerce da criação. O sol nasce e se põe todos os dias. Os mares obedecem às marés. As estrelas aparecem e desaparecem na imensidão do céu. E até as civilizações humanas florescem, atingem seu auge e depois declinam para dar espaço a novos ciclos. Nada escapa desse pulso invisível. Hermes Trismegistus chamava isso de a respiração do todo, a inspiração e expiração da própria mente universal. Quando você resiste, sente dor. Quando flui, descobre que cada queda guarda a promessa de uma ascensão. E esse é o verdadeiro poder de compreender a quinta lei hermética. Você deixa de ser refém do tempo e se torna guardião dele. Na alquimia espiritual, esse ritmo era visto como a oscilação necessária para a transmutação da alma. O alquimista não buscava uma linha reta de evolução, mas sim aprender a se elevar e a descer conscientemente, como quem mergulha no chumbo de suas próprias sombras para, em seguida, extrair delas o ouro oculto. O segredo está em não se desesperar durante as fases descendentes, mas compreender que cada mergulho no inconsciente é a preparação para uma subida mais elevada. Jung compreendeu isso ao afirmar que a individuação é um processo que exige confrontar as marés internas, ora luz, ora sombra, até que a consciência se torne capaz de integrar os opostos. Os Vedas descreviam esse mesmo mistério através do conceito de yugas, grandes ciclos cósmicos de ascensão e queda da humanidade. Segundo eles, o universo inteiro respira em eras, algumas de ouro, de clareza e despertar, e outras de ferro, de esquecimento e materialismo. Mas em cada era, mesmo na mais sombria, o ciclo já contém a semente da renovação. Isso significa que, mesmo quando tudo parece perdido, a lei garante que a aurora voltará. Não existe noite eterna, assim como não existe dia eterno. O equilíbrio é a garantia da eternidade. Se você parar para observar a própria vida, verá que os momentos em que mais cresceu foram justamente aqueles em que o pêndulo parecia oscilar para o lado da dor. Nos períodos de vazio, você encontrou força. Nas perdas, você descobriu o que realmente tinha valor. Nas quedas, você renasceu mais lúcido. Esse é o ritmo em ação, a escola secreta da existência, onde cada oscilação é uma aula, cada maré é uma lição. O que diferencia o buscador desperto dos que ainda dormem é que ele não amaldiçoa o inverno, mas aprende a colher suas sementes ocultas. A neurociência hoje confirma que até nosso cérebro precisa desse ritmo para funcionar plenamente. Os estados de sono profundo, muitas vezes vistos como inatividade, são, na verdade, momentos cruciais para a regeneração da mente.
É no silêncio da pausa que os neurônios reorganizam memórias, que novas conexões se formam. Assim também é a vida. Os períodos de recolhimento não são fracassos, mas reconfigurações. Quem resiste à pausa perde a oportunidade de renascer mais forte. É por isso que a lei do ritmo é também uma lei de sabedoria. Ela nos ensina a confiar no intervalo, no silêncio, no espaço vazio que prepara o próximo movimento. Imagine um mestre músico tocando sua harpa. Não são apenas as notas que criam a melodia, mas também os intervalos entre elas. O silêncio é tão necessário quanto o som. Da mesma forma, sua alma não se expressa apenas nos momentos de luz e vitória, mas também nos momentos de pausa e recolhimento. É nesse intervalo que a consciência se reordena. Aquele que não entende o silêncio nunca compreenderá a música. Aquele que não aceita a noite nunca compreenderá a aurora. E a quinta lei hermética nos recorda, com implacável clareza, que ambas são faces de uma mesma respiração cósmica. Thoth, como escriba dos deuses, sabia que registrar o fluxo da vida era registrar a própria dança da eternidade. Ele é o guardião da balança de Ma'at, onde cada alma é pesada, e onde o ritmo da verdade se revela. Porque, no fim, viver em harmonia com o ritmo é viver em verdade. Não adianta se enganar buscando permanência onde só existe movimento. A verdadeira leveza surge quando aceitamos que tudo o que vem virá para ir, e tudo o que vai abre caminho para o retorno. Assim, a vida deixa de ser prisão e se torna fluxo. E talvez o mais surpreendente seja perceber que dentro desse movimento incessante existe um ponto de paz que nunca se altera. Imagine o movimento de uma roda. Enquanto as bordas giram sem parar, o centro permanece imóvel. Assim também é a sua consciência. As marés do mundo oscilam, seus pensamentos se agitam, suas emoções sobem e descem, mas no fundo do seu ser existe um ponto imóvel, uma centelha que apenas observa. Esse é o verdadeiro tesouro revelado pela quinta lei. Não basta compreender o ritmo, é preciso encontrar o centro que o transcende. Quando você descobre esse centro, percebe que pode atravessar tempestades sem ser destruído. Pode mergulhar em silêncios sem se perder. Pode viver vitórias sem se iludir. Porque você já não está preso ao pêndulo, mas alinhado à eternidade. É o estado que os mestres chamaram de iluminação, que os Vedas chamaram de moksha, que os hermetistas chamaram de união com o todo. Não é fuga do ritmo, mas integração suprema, estar em paz com os ciclos, sabendo que, em essência, você é mais vasto do que eles. E mesmo assim, isso é apenas o limiar. Porque o que se esconde além do ritmo não é apenas harmonia, mas o acesso a uma realidade em que passado e futuro já não pesam. Uma realidade em que o tempo deixa de ser prisão e se torna transparência. E quando você toca esse espaço, compreende que não é apenas um viajante entre ondas. Você é o próprio oceano que contém todas elas, silencioso, infinito, eterno. E quando falamos de Thoth como guardião do tempo, estamos nos referindo a um arquétipo que não apenas observava o movimento das estrelas, mas compreendia que cada oscilação celeste era reflexo de uma oscilação interna na alma humana. No Egito Antigo, ele era representado com a cabeça de Ibis, pássaro que simboliza a escrita e o conhecimento, porque Thoth era o escriba cósmico que registrava os ciclos. Ele não criava o ritmo, ele o reconhecia e o inscrevia na eternidade. Essa imagem nos revela um segredo. Quem aprende a escrever os próprios ritmos internos, quem aprende a registrar conscientemente as marés de sua vida, começa a transformar o destino em caminho lúcido. A vida deixa de ser acaso e passa a ser leitura consciente do grande livro do tempo. Os sacerdotes de Hermópolis chamavam Thoth de Senhor das Duas Verdades,
porque sabiam que tudo no universo se move em polaridade: dia e noite, nascimento e morte, alegria e tristeza. Mas a lei hermética do ritmo ensina que essas polaridades não são inimigas, são complementares. Elas não existem para se destruir, mas para dançar em harmonia. Se você observa o pêndulo apenas de um lado, sofre. Mas, quando entende que cada movimento contém seu oposto latente, começa a perceber a justiça profunda da existência. A tristeza anuncia a alegria. A morte prepara o nascimento. O silêncio carrega a promessa do verbo. Na tradição indiana, essa sabedoria aparece no símbolo de Shiva Nataraja, o dançarino cósmico. Ele dança o ciclo de criação e destruição, sustentando o universo em cada movimento. Essa dança é o próprio ritmo universal. O que os egípcios chamavam de Thoth, os indianos viam em Shiva. Ambos nos recordam: não há criação sem dissolução, não há evolução sem pausa, não há ascensão sem descida. E resistir a isso é resistir à própria vida. Quando você abraça o ritmo, o medo da queda se dissolve, porque você entende que ela já é o prelúdio da subida. Na física moderna, encontramos paralelos fascinantes. O próprio tempo não é uma linha reta, mas uma curvatura que oscila de acordo com a gravidade. O espaço-tempo pulsa, se dobra, se expande. O universo não está em repouso, mas em constante vibração. Astrofísicos descrevem que as galáxias se afastam e retornam em ciclos, como se o cosmos respirasse. A ciência, sem saber, confirma o que os antigos mestres já intuíram. O universo é um ser vivo, e seu coração pulsa em ondas. Assim como o átomo vibra, o cosmos inteiro vibra. A mesma lei que move os elétrons move as estrelas. Agora pense em sua própria biografia. Quantas vezes você acreditou que uma fase difícil seria definitiva? E, no entanto, ela passou. Quantas vezes você pensou que um estado de plenitude seria eterno? E, no entanto, ele também passou. O erro está em acreditar que permanência é garantia de segurança. A verdadeira segurança nasce não do fixo, mas da confiança no fluxo. O rio não teme as pedras, porque sabe que pode contorná-las. Assim também, a alma desperta não teme os ciclos, porque sabe que nenhum inverno é eterno e nenhuma primavera é infinita. A escrita de Thoth, muitas vezes representada como hieróglifos sagrados, era mais do que símbolos em pedra. Eram chaves vibracionais para registrar o eterno movimento do ser. Cada linha gravada nos templos egípcios era a tentativa de fixar em imagem o que se move além do tempo. Hoje, podemos ver isso como metáfora. Quando você registra seus próprios ciclos, seja em diários, reflexões ou simples consciência, você também se torna escriba de sua própria alma. E nesse ato, começa a descobrir que o ritmo não é um inimigo, mas um professor constante. O ponto central é este: a quinta lei hermética não nos pede submissão cega ao movimento, mas consciência desperta. Você não é marionete do pêndulo, você é o observador que pode usar o balanço para se elevar. Hermes dizia: o sábio aprende a neutralizar a oscilação do pêndulo em sua consciência. Isso não significa que os fatos externos deixarão de acontecer, mas que sua mente aprenderá a não se arrastar com eles. Você se torna o centro da roda, imóvel, mesmo enquanto o círculo gira sem parar. E nesse ponto de profundidade surge uma revelação ainda mais vasta. A lei do ritmo não atua apenas em você, mas através de você. Você também é instrumento do ritmo universal. Cada palavra que você pronuncia, cada escolha, cada silêncio é parte da dança cósmica. Quando você se alinha a esse pulso, sua vida deixa de ser fragmentada e começa a ressoar com a grande sinfonia do universo. É como se sua respiração se tornasse a respiração do cosmos, como se sua vida fosse uma nota consciente dentro da música eterna. Mas o que vem depois disso é ainda mais misterioso, porque os antigos mestres afirmavam
que existe um estado em que até o ritmo é transcendido. Um ponto em que a alma não apenas observa o movimento, mas descobre que é a fonte do próprio movimento. Esse estado é a verdadeira iniciação, compreender que você não é apenas parte da onda, mas também é o oceano que contém todas elas. E quando essa percepção desperta, você entende que nunca esteve sujeito ao tempo, mas que sempre foi o guardião silencioso por trás de cada ciclo, o escriba invisível que já escrevia sua história muito antes de você nascer. E quando avançamos mais fundo nesse mistério, inevitavelmente chegamos à tábua de esmeralda, atribuída a Hermes Trismegistus, onde ecoa a máxima eterna: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra o milagre da unidade. Essa frase, tão repetida e ao mesmo tempo tão pouco compreendida, é a chave que abre a aplicação da lei do ritmo em todos os planos. Porque se os céus obedecem a ciclos, também o coração humano pulsa em marés de expansão e retração. Se os astros dançam em órbitas, também sua alma percorre ciclos de aprendizado, esquecimento e lembrança. O microcosmo é reflexo do macrocosmo, e entender isso é como decifrar a linguagem secreta que conecta a sua vida ao movimento das estrelas. O erro está em imaginar que esse como acima, assim abaixo é apenas uma frase poética. Na verdade, é uma lei matemática da consciência. A cada oscilação que você vive internamente, existe um eco em dimensões maiores. As suas marés emocionais ressoam com os ciclos da Lua. Os seus processos de amadurecimento refletem os ciclos de Saturno. Os seus instantes de revelação estão ligados às fases solares. E é por isso que as tradições antigas viam nos astros não apenas corpos físicos, mas símbolos vivos da ordem universal. Eles não controlam sua vida, mas revelam o ritmo que a sua alma já está seguindo. No cotidiano, essa lei pode ser percebida em pequenas coisas. Um exemplo simples: você se dedica intensamente a um projeto, coloca toda a sua energia, alcança resultados e, em seguida, sente uma espécie de vazio, uma pausa inevitável. Muitos se desesperam nesse intervalo, acreditando que perderam a motivação ou que fracassaram. Mas, na verdade, é apenas um movimento de retração preparando o próximo impulso. Se você souber ler o intervalo como parte da música, não como silêncio estéril, descobrirá que esse vazio é fértil. É nele que germina a próxima criação. Os mestres herméticos chamavam isso de neutralização consciente. Eles não buscavam eliminar o pêndulo, mas aprender a não se identificar com seus extremos. Quando estavam no alto, lembravam-se de que a descida viria. Quando estavam no baixo, lembravam-se de que a subida já estava em gestação. Essa consciência é como um contrapeso interno que mantém a balança em equilíbrio. Imagine alguém em uma montanha russa. Quem resiste ao movimento sente medo e vertigem. Quem confia no trilho e solta os ombros sente a aventura como parte da jornada. A diferença não está no movimento externo, mas na qualidade da consciência que o atravessa. Esse conhecimento se conecta também à alquimia interior. O alquimista sabia que, para transformar chumbo em ouro, era preciso passar pelo calor do fogo e pelo frio da dissolução. O calor expandia, o frio contraía. Assim, o processo de transmutação não era linear, mas rítmico. Da mesma forma, sua alma passa por esses movimentos, ora fogo da inspiração, ora águas do recolhimento. O segredo não está em escolher apenas um, mas em permitir que ambos façam o trabalho invisível de lapidar sua essência. Os Vedas descreviam essa oscilação como o jogo de Shiva e Shakti, o masculino e o feminino cósmico, dançando em ciclos de criação e dissolução. A cada respiração divina, universos inteiros surgem e desaparecem. Se o próprio cosmos obedece a esse ritmo,
Como esperar que a vida humana seja diferente? O verdadeiro despertar é aprender a reconhecer que o que sentimos como drama pessoal é apenas um reflexo íntimo da dança universal e que, ao sintonizar-se com esse movimento, você deixa de viver na ansiedade do "quando vai passar?" e passa a viver na serenidade do "isso também é parte da dança". É curioso notar como até a natureza confirma essa lei de maneira tão clara que parece impossível não enxergar. As marés sobem e descem obedecendo à lua. As árvores florescem e depois se despem. Os animais hibernam para depois despertar. A vida pulsa em ondas e, no entanto, nós, humanos, somos os únicos que acreditamos que deveríamos viver em linha reta. Essa ilusão é a raiz de nosso sofrimento. Queremos um verão eterno, uma felicidade constante, uma produtividade infinita. Mas a sabedoria hermética nos recorda que plenitude não é ausência de ciclos, e sim harmonia com eles. E quando você aceita esse princípio, descobre algo ainda mais profundo. Pode usar o ritmo a seu favor. Se sabe que após cada expansão virá um recolhimento, você já se prepara para nutrir sua alma nesse silêncio. Se sabe que após cada queda virá uma ascensão, você se fortalece no momento da descida. O conhecimento do ritmo não elimina os movimentos, mas os torna previsíveis, inteligíveis, suportáveis. É como navegar conhecendo as marés. Você não controla o oceano, mas sabe quando abrir as velas e quando recolhê-las. Os antigos chamavam essa sabedoria de navegação cósmica, e cada iniciado aprendia a ler não apenas os astros no céu, mas também os sinais internos da própria psique. Porque o corpo, as emoções e os pensamentos também seguem ciclos. E se você se observa, percebe que há momentos de maior clareza mental e momentos de sombra. Dias de intensidade criativa e dias de quietude. Aquele que ignora esses ciclos se violenta, tentando produzir quando deveria repousar. Mas aquele que respeita esse pulso vive em alinhamento com o Logos divino, a mente universal que organiza o todo. E mesmo nesse ponto, ainda resta algo mais profundo a ser revelado. Porque, como dizia a Tábua de Esmeralda, o verdadeiro milagre da unidade está em compreender que o movimento dos céus e o movimento da alma não são separados. Quando você harmoniza seu interior com o ritmo universal, não apenas encontra paz, você se torna canal de expressão da própria ordem cósmica. É como se, em vez de lutar contra a música, você se tornasse o instrumento afinado que vibra em ressonância com a orquestra do infinito. E ao aprofundarmos na simbologia egípcia, percebemos que cada ícone não é apenas arte, mas um mapa para compreender o fluxo do universo e da consciência. A balança de Maat, por exemplo, representa não apenas a justiça, mas o equilíbrio rítmico que rege a existência. Cada ato, cada pensamento, cada sentimento se inscreve nesse equilíbrio invisível. Assim como a balança oscila para encontrar seu ponto de equilíbrio, também nossa consciência precisa aprender a harmonizar extremos internos, ambição e humildade, ação e recolhimento, luz e sombra. A lei do ritmo nos ensina que nenhum extremo dura para sempre. A sabedoria está em reconhecer a oscilação e usar a consciência como contrapeso, mantendo-se centrado no eixo interno que tudo observa. O olho de Horus é outro símbolo profundo nesse contexto. Mais do que proteção, ele é arquétipo da percepção consciente, da capacidade de enxergar o movimento das energias invisíveis que regem o fluxo da vida. Quando aplicado à lei do ritmo, ele nos lembra que precisamos observar sem nos perder nas ondas emocionais ou mentais. O olho vigia, mas não julga, ele registra e compreende. A consciência que observa os ciclos internos com esse olhar desperto consegue perceber os padrões, antecipar os movimentos e, sobretudo,
não se identificar com os extremos. Assim, o pêndulo que antes parecia ditar o destino passa a ser instrumento de aprendizado e crescimento. Se voltarmos à figura de Thoth, veremos que ele integra esses símbolos em sua função de escriba cósmico. Cada hieróglifo que registrava era, na verdade, um código vibracional, uma instrução para alinhar mente e alma ao ritmo universal. Ele não impunha as marés, mas ensinava a reconhecê-las, a compreendê-las, a navegar nelas com consciência. E, assim como um escriba, nós também podemos registrar nossas experiências, mapear nossos ciclos internos e usar essas anotações como bússola para atravessar os altos e baixos da vida sem nos perder. Na prática cotidiana, isso se manifesta de forma simples, mas profunda. Imagine que você enfrenta um período de intensa confusão emocional. A tendência é resistir, lutar contra o movimento, tentar controlar o que é impossível de controlar. Mas, se você aplica a sabedoria do ritmo, observa o fluxo sem se identificar com ele, permitindo que cada onda passe por você. Percebe que a maré eventualmente reverte. Ao invés de desperdiçar energia lutando contra a corrente, você aprende a navegar com ela, transformando cada desafio em oportunidade de crescimento. E aqui é onde a alquimia interior se revela de maneira mais clara. Cada fase de subida e descida é um estágio de transmutação. O ouro da consciência não surge em terreno plano, ele se lapida nas oscilações. A tristeza, a dúvida, o medo, todos são catalisadores que preparam a mente para acessar níveis superiores de percepção. Jung chamou isso de integração da sombra, reconhecer, aceitar e transcender os padrões inconscientes que emergem durante os ciclos. A lei do ritmo é a professora silenciosa que organiza essas lições de maneira que cada queda prepare o voo seguinte. Mesmo os Vedas descrevem esse princípio com imagens poéticas. O universo é como uma dança eterna, onde criação e dissolução se alternam em ciclos infinitos. Cada respiração de Brahma contém o sopro da vida e o recolhimento necessário para a regeneração. Assim, o que observamos em nós mesmos não é exceção, mas reflexo do ritmo cósmico. A diferença está apenas em que muitos vivem inconscientes, tentando forçar linearidade onde só existe ondulação. Despertar é aprender a sentir a música da vida e mover-se com ela em vez de contra ela. A neurociência moderna reforça essa perspectiva. Estudos sobre ritmos circadianos, ondas cerebrais e ressonância cardíaca mostram que nosso corpo, mente e emoções estão intrinsecamente ligados a ciclos invisíveis. Ignorar esses ritmos cria tensão, estagnação e confusão. Observar e alinhar-se a eles, mesmo de maneira consciente e simbólica, gera clareza mental, estabilidade emocional e sensação de integração profunda. É como sintonizar um instrumento. Quando desafinado, produz ruído. Quando ajustado, ressoa em harmonia. E ainda mais fascinante é perceber que o ritmo não opera apenas dentro de nós, mas através de nós. Cada palavra que emitimos, cada gesto, cada intenção entra no fluxo universal, reverberando em níveis que muitas vezes não percebemos. Thoth registrava o cosmos. Nós podemos registrar nossa própria consciência, cada pensamento e emoção, como uma nota na sinfonia eterna. Ao nos tornarmos conscientes desses registros, passamos de observadores passivos a co-criadores do fluxo, integrando o microcosmo e o macrocosmo de maneira harmoniosa. E mesmo com todo esse entendimento, há algo além, algo que apenas os iniciados mencionam nas entrelinhas de seus textos e símbolos, o ponto em que o ritmo é transcendendo. Um estado em que você não apenas navega nas ondas, mas se percebe como a própria água, como o oceano que contém todas as marés, silencioso e eterno.
É a experiência de consciência que não se deixa levar nem pelos altos nem pelos baixos, mas que mantém-se estável no centro da roda. Esse é o segredo que Thoth sussurra através dos símbolos, das hieróglifos, das tábuas. A mestria não é controlar o fluxo, mas ser o fluxo consciente. E quando avançamos para o tempo cósmico, percebemos que cada ciclo individual é uma expressão microcósmica de uma dança muito maior. O universo não apenas pulsa em ciclos astronômicos, mas também em ciclos energéticos sutis que atravessam dimensões e consciências. Cada nascer e pôr do sol, cada maré, cada mudança de estação é reflexo de uma cadência mais profunda, invisível, mas sempre presente. Thoth, como guardião do tempo, compreendia que a percepção humana do tempo linear é apenas a superfície do fluxo eterno. O verdadeiro tempo é circular, rítmico, entrelaçado em camadas que se refletem umas nas outras, do micro ao macro. Na vida cotidiana, isso se manifesta nas nossas próprias experiências internas. Quantas vezes sentimos que uma situação se repete, que padrões de comportamento se repetem, que emoções ressurgem inevitavelmente? Esse é o pêndulo da lei do ritmo, se manifestando na esfera pessoal. Resistir a isso gera frustração. Compreender isso gera liberdade. Cada ciclo que percebemos é uma oportunidade de agir com consciência, de não ser arrastado pelo movimento, mas de aprender a dançar com ele. A chave é perceber que as fases descendentes não são punições e as ascendentes não são recompensas, são expressões naturais do fluxo da existência. A integração dessa percepção no cotidiano é essencial para quem busca autoconhecimento profundo. Quando você reconhece que a fadiga, a dúvida ou o silêncio interno são apenas fases de retração, pode observar-se sem se identificar com elas. Cada emoção, cada pensamento, cada impulso é uma onda que passa. O mestre interior não se agarra às ondas, mas permanece consciente do oceano que as sustenta. Esse é o ponto central da mestria hermética. Não eliminar o ritmo, mas estar presente em cada oscilação, compreendendo a lição contida em cada movimento. Os símbolos egípcios ampliam essa compreensão. A serpente Uraels, enrolada na coroa do faraó, representa o ciclo eterno de nascimento e renascimento, vigilância e sabedoria. Ela lembra que cada final carrega a promessa de um novo início, e cada início contém a memória do que já passou. O olho de Horus, em paralelo, é símbolo da visão que transcende os limites do tempo linear. Enxergar padrões invisíveis, reconhecer os ciclos antes que se completem, entender a cadência oculta da realidade. Quando esses símbolos são internalizados, tornam-se ferramentas de alinhamento, mapas internos que orientam a consciência através da dança do ritmo. Na física moderna, essa perspectiva encontra eco nos estudos sobre ressonância, ciclos de energia e oscilação de partículas. Até mesmo em escalas microscópicas, átomos e elétrons seguem padrões rítmicos, vibrando em frequências que sustentam a estrutura do universo. A lei hermética do ritmo, portanto, não é apenas filosofia esotérica, é observável em cada nível da realidade. Quando nos alinhamos a essas oscilações, percebemos que não estamos isolados do universo, mas somos expressões conscientes de seu fluxo, reflexos do mesmo movimento que mantém as galáxias em órbita e as estrelas pulsando. Essa compreensão transforma a percepção da vida. Cada desafio deixa de ser ameaça, cada período de estagnação deixa de ser fracasso. O fluxo interno se torna aliado e a consciência aprende a utilizar a energia do movimento para crescer. Os períodos descendentes funcionam como laboratórios de introspecção, onde a mente se reorganiza e o espírito se fortalece. As fases ascendentes trazem a expressão daquilo que foi trabalhado no silêncio, como flores desabrochando após a estação fria. Jung chamava esse processo de integração dos opostos.
luz e sombra, alegria e tristeza, vida e morte. Todas as polaridades contêm o potencial de equilíbrio. A lei do ritmo nos ensina a perceber essas polaridades não como forças conflitantes, mas como complementares. Ao reconhecer que a ascensão depende da descida e que a descida prepara a ascensão, a consciência deixa de se fragmentar. Surge uma percepção unificada, onde cada ciclo é uma oportunidade de transcender os limites do ego e acessar níveis mais profundos de presença. No cotidiano humano, essa percepção pode ser aplicada de maneiras práticas. Observar os padrões internos, registrar os ciclos de pensamentos e emoções, perceber quando a energia está em expansão ou retração. Tudo isso permite agir com consciência. Em vez de reagir de forma automática às marés da mente, a pessoa começa a responder com alinhamento interno. O ritmo deixa de ser ameaça e torna-se guia, a bússola invisível que indica quando agir, quando pausar, quando refletir, quando se lançar. E, no mesmo momento em que compreendemos esses ciclos, percebemos que eles não são fixos. Cada ciclo contém a possibilidade de modificação consciente. A observação atenta permite alterar respostas, harmonizar emoções e energias e transformar padrões que antes pareciam inevitáveis. A consciência desperta atua como condutor do ritmo, não como prisioneiro dele. O pêndulo continua a oscilar, mas a mente já não se curva aos extremos. Ela aprende a equilibrar-se no centro da roda, consciente e presente. A verdadeira profundidade dessa lei é que, ao integrar o ritmo em todos os níveis, físico, emocional, mental e espiritual, o indivíduo começa a perceber a interconexão de tudo. Cada ação, cada intenção, cada silêncio se torna parte do fluxo universal. Não há separação entre o microcosmo humano e o macrocosmo cósmico. A lei do ritmo, quando compreendida e aplicada, transforma a percepção da existência, mostrando que a vida não é uma linha reta, mas uma dança de ciclos interligados, onde cada instante carrega a oportunidade de crescimento, insight e expansão da consciência. E quando avançamos para a dimensão multidimensional do ritmo, começamos a perceber que cada ciclo pessoal reverbera em planos que a mente comum raramente percebe. A consciência humana não se limita ao corpo físico. Ela se estende através de camadas sutis de percepção, onde cada pensamento, emoção e intenção deixa uma impressão, uma vibração que ecoa em outras frequências da realidade. Thoth, como guardião dos registros e escriba celestial, simboliza justamente essa capacidade de acompanhar o movimento, não apenas na superfície visível, mas nos planos sutis do ser e do cosmos. Ele nos lembra que cada experiência pessoal é, na verdade, uma manifestação do ritmo universal, e que a consciência desperta pode registrar, compreender e alinhar-se a esses fluxos com precisão crescente. Quando você observa seus ciclos emocionais, intelectuais e espirituais com atenção, começa a notar padrões invisíveis que se repetem, mas que carregam nuances que só a percepção consciente consegue decodificar. A fase de retração não é igual à anterior. A ascensão não replica a subida anterior. Cada ciclo é uma oportunidade única de aprendizado e refinamento. Jung chamaria isso de individuação. A integração gradual da sombra, da luz e de todos os elementos internos em uma consciência coesa, capaz de perceber o ritmo não como ameaça, mas como aliado. É a alquimia interna em ação, transformando experiência em sabedoria e movimento em presença consciente. Os templos de Thoth, no Egito, funcionavam como bibliotecas vivas do ritmo universal. Cada hieróglifo, cada altar, cada alinhamento arquitetônico estava disposto de forma a refletir ciclos cósmicos, a ascensão do Sol, o movimento das estrelas, as fases da Lua.
Tudo isso servia como metáfora e instrumento para o iniciado aprender a observar os próprios ciclos e alinhar-se a eles. Hoje, podemos transpor essa prática de forma simbólica, registrar os momentos de expansão e retração, mapear pensamentos e sentimentos e usar essa observação como bússola para navegar nas marés internas da existência. A dimensão vibracional também merece atenção. Cada emoção possui uma frequência específica que ressoa com outras camadas de realidade. A alegria, a frustração, o medo, o entusiasmo, todos são impulsos que criam ondas internas que repercutem no corpo, na mente e na energia sutil. Quando nos tornamos conscientes dessas ondas, podemos aprender a surfá-las em vez de sermos carregados por elas. Thoth nos inspira a nos tornar conscientes de cada registro interno, como um escriba que observa e documenta, transformando cada experiência em conhecimento e cada ciclo em oportunidade de alinhamento. A prática simbólica de observação consciente do fluxo interno consiste em permitir-se sentir cada movimento sem julgamento. Ao notar a ascensão de uma emoção ou a queda de uma energia, você cria um espaço interno de consciência. Esse espaço não interfere no movimento, mas permite que você se perceba como centro da roda, silencioso e atento. Assim, o ciclo deixa de ser um peso ou uma ameaça e torna-se uma ferramenta de autotransformação. Cada subida prepara a descida. Cada descida prepara a subida. E você aprende a permanecer íntegro e equilibrado no ponto médio do pêndulo. A ciência moderna também confirma esse princípio, mesmo que de maneira indireta. Pesquisas em ressonância cardíaca, padrões cerebrais e ciclos circadianos mostram que nosso corpo, mente e emoções seguem ritmos naturais que interagem com ciclos maiores da realidade. Ignorar esses ritmos provoca estresse, confusão e desgaste. Alinhá-los conscientemente gera clareza, energia e integração. O que Thoth simboliza através da escrita e dos símbolos, a neurociência começa a observar empiricamente. Estamos imersos em um fluxo e nossa consciência pode aprender a navegar nele de forma harmônica. Cada registro interno que fazemos, cada observação consciente que realizamos, transforma-se em um ponto de referência para futuras experiências. É como marcar constelações em um mapa interno. Sabemos onde estamos, para onde o ciclo nos leva e como podemos alinhar nossas ações e pensamentos ao fluxo natural. Isso não significa controlar o ritmo externo, mas dominar a percepção interna. O pêndulo continua a oscilar, mas você não é arrastado por ele. Você é o observador atento, o escriba silencioso que registra, aprende e transforma cada ciclo em oportunidade de evolução. Ao integrar essa prática de observação consciente com os símbolos egípcios, como a balança de Maat e o olho de Horus, percebemos que cada ciclo se manifesta em múltiplas dimensões: física, emocional, mental e espiritual. A balança lembra que equilíbrio é necessário em todos os planos. O olho ensina que percepção é a chave para decodificar os padrões invisíveis. Thoth nos guia a registrar, compreender e alinhar. Juntos, esses símbolos formam um sistema de orientação para a consciência, que deseja navegar a vida de forma consciente e inteligente, respeitando os ciclos sem se identificar com os extremos. E à medida que avançamos na percepção desses ciclos, surge a possibilidade de acessar níveis ainda mais sutis do ritmo, aqueles onde tempo, espaço e emoção se entrelaçam em harmonias invisíveis. É nesse ponto que o iniciado percebe que não apenas observa os ciclos, mas começa a participar conscientemente deles, influenciando a própria vibração interna e, por consequência, repercutindo no fluxo ao seu redor. Cada pensamento, cada sentimento, cada intenção alinhada conscientemente atua como ponto de ressonância,
elevando a frequência do próprio ritmo pessoal e harmonizando-o com o ritmo universal. O caminho, portanto, não é buscar controlar, mas compreender, observar e alinhar. A lei do ritmo deixa de ser um princípio abstrato e se transforma em guia prático, presente em cada instante da vida, cada maré emocional, cada período de introspecção, cada pico de energia é oportunidade de integração, de transmutação interna, de expansão da consciência. E nesse ponto, você começa a perceber que o fluxo não é externo, mas nasce de dentro, refletindo-se em todas as camadas da existência. E ao aprofundarmos a conexão entre o ritmo cósmico e os ciclos da vida humana, percebemos que cada fase que atravessamos, nascimento, crescimento, maturidade, declínio, renascimento, é um reflexo direto das oscilações universais. Não se trata de coincidência, mas de correspondência, conforme ensina o princípio hermético da lei da correspondência. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. Cada desafio, cada êxtase, cada silêncio interior é um microcosmo reverberando o macrocosmo. E a verdadeira mestria consiste em perceber esses reflexos e alinhar-se com eles, não apenas reativamente, mas de maneira consciente e participativa. A tábua de esmeralda revela que esse alinhamento é a base da transformação alquímica do ser. Quando o pêndulo do ritmo oscila, ele não busca punir ou premiar. Ele oferece oportunidade de transmutação interior. Cada período de retração é o chumbo da alma, pesado e aparentemente inútil, que, quando compreendido e integrado, se transforma em ouro de consciência. É nesse ciclo que os arquétipos internos se manifestam. O herói encontra a sombra, a mente se confronta com os medos e a alma aprende a transformar cada desafio em aprendizado, cada queda em impulso para a ascensão. Os símbolos egípcios reforçam essa percepção. O olho de Horus não apenas vê, mas registra padrões invisíveis, permitindo que a consciência desperta reconheça repetições, antecipando movimentos futuros. A balança de Maat não é apenas justiça, ela representa o ritmo, a cadência necessária para que a harmonia se mantenha em todos os planos do ser. Ao internalizar essas imagens, a mente profunda começa a utilizar símbolos como âncoras de percepção. Momentos de queda tornam-se lembranças de equilíbrio, momentos de subida tornam-se oportunidades de expansão consciente. A dimensão energética desse alinhamento é fascinante. Cada pensamento e emoção vibra em frequência própria, criando ondas que ressoam com o ritmo universal. Se essas ondas forem observadas com atenção, tornam-se instrumentos de regulação interna. Imagine o coração como um metrônomo interno. Cada batida, cada suspiro, cada pausa carrega instruções sutis sobre o ritmo da vida. Thoth, como arquétipo do escriba cósmico, simboliza justamente essa consciência que registra e compreende o movimento, transformando experiência em sabedoria, impulso em discernimento, oscilação em harmonia. A psicologia moderna confirma que períodos de retração, introspecção e silêncio são essenciais para reorganizar processos mentais, consolidar aprendizado e integrar experiências. Não se trata de passividade, mas de alinhamento interno. O cérebro e o corpo seguem ciclos que precisam ser respeitados. Ignorá-los causa fadiga, ansiedade e confusão. Quem observa os próprios ciclos, registrando picos de criatividade, pausas de reflexão e ondas emocionais, transforma o fluxo do ritmo em ferramenta de autogestão e evolução pessoal. A prática cotidiana de internalização do ritmo pode ser aplicada de forma simples, porém profunda. Cada dia, ao notar um movimento interno, ansiedade, euforia, tristeza ou serenidade, você cria um espaço de observação consciente. Esse espaço funciona como o centro da roda, onde o pêndulo oscila sem arrastar a consciência. Observar sem julgar, registrar,
sem se apegar, permite que cada ciclo seja compreendido em sua função. Ascensão para expansão, retração para regeneração. A consciência se torna bússola, o ritmo se torna guia. Quando se integra essa percepção aos princípios da Tábua de Esmeralda, surge um entendimento mais profundo do tempo, como fenômeno relativo e cíclico. A ascensão não é mais medida em conquistas externas, nem a queda em fracassos aparentes. Cada momento é parte de um fluxo contínuo, onde o passado, presente e futuro se entrelaçam em padrões repetitivos que podem ser reconhecidos, antecipados e harmonizados. Assim, o iniciado aprende que a experiência humana não é linear, mas ondulatória, e que o verdadeiro poder reside em fluir com esses movimentos, não em resistir a eles. Os Vedas complementam essa perspectiva ao descreverem o universo como respiração de Brahma, alternando ciclos de criação e dissolução, expansão e recolhimento. Cada alma participa desse movimento, refletindo, absorvendo e projetando o ritmo cósmico. Quando observamos nosso próprio ritmo interno, tornamo-nos microcosmos conscientes, capazes de perceber o movimento universal dentro de nós. E, ao harmonizar nossa energia com esse padrão, transformamos cada desafio, cada frustração, cada período de silêncio em oportunidade de alinhamento, sabedoria e crescimento interior. A lei do ritmo, quando internalizada, revela que cada fase da vida, de alegria intensa à introspecção silenciosa, carrega instruções essenciais. A consciência que aprende a respeitar os ciclos não apenas sobrevive, mas prospera. O ritmo deixa de ser força externa e se transforma em aliado, professor silencioso que ensina a navegar na dança da existência. Cada movimento do pêndulo é um convite a integrar luz e sombra, ação e pausa, pensamento e silêncio. E conforme avançamos nessa compreensão, torna-se evidente que os ciclos não são isolados. Eles interagem, se sobrepõem e reverberam em múltiplas dimensões. O ciclo físico ecoa no emocional, que ecoa no mental, que ecoa no espiritual. Cada oscilação possui camadas internas e externas, e cada camada carrega nuances que podem ser observadas e harmonizadas. É nesse ponto que o iniciado começa a perceber a lei do ritmo, não apenas como princípio de movimento, mas como arquitetura da consciência, mapa para integrar múltiplas dimensões do ser em alinhamento consciente. E ao aprofundarmos a relação entre mente, emoção e corpo de luz, percebemos que cada oscilação interna não é isolada, mas uma manifestação interdependente de múltiplos níveis da consciência. Quando a mente se inquieta, o corpo reage. Quando a emoção se eleva ou retrai, a energia sutil vibra em resposta. Thoth, como arquétipo da inteligência divina, nos ensina que essas camadas não devem ser separadas, mas harmonizadas. A percepção consciente dos ciclos internos transforma-se em instrumento de alinhamento vibracional, onde cada pensamento, cada impulso emocional e cada sensação energética é registrado e compreendido como parte de um todo coerente. Ao observar essas interações, começamos a perceber padrões recorrentes que se repetem em ritmos específicos, dias de clareza mental, alternando com períodos de confusão, ondas emocionais que sobem e descem, energias sutis que se expandem ou retraem. Cada ciclo carrega em si a oportunidade de aprendizagem. O momento de baixa energia se torna campo fértil para a introspecção, enquanto a fase de expansão propicia expressão e ação consciente. A mestria consiste em se tornar consciente desses movimentos, não resistindo, mas flutuando com eles, permitindo que cada ciclo revele a lição oculta que carrega. Os símbolos da tradição hermética e egípcia reforçam esse entendimento. O corpo de luz é representado como veículo de transmutação, capaz de harmonizar as frequências interna e externa.
O olho de Horus simboliza a vigilância consciente que observa as flutuações sem julgamento, registrando padrões para a orientação futura. A balança de Ma'at lembra que equilíbrio é fundamental em todos os níveis: físico, emocional, mental e espiritual. A consciência desperta, aprende a usar esses símbolos como ferramentas de alinhamento interno, integrando os ciclos em uma dança fluida e consciente. Na prática, isso significa desenvolver atenção e presença contínuas. Cada vez que surge uma emoção intensa ou um pensamento repetitivo, você pode observar a onda, identificar sua origem, perceber seu padrão e permitir que ela passe sem se identificar. A respiração, o ritmo cardíaco e a energia corporal tornam-se indicadores do fluxo interno, como sinais que guiam o praticante através da oscilação do ritmo. Esse processo transforma cada experiência em oportunidade de autoconhecimento, cada desafio em catalisador de transmutação. A ciência moderna oferece respaldo a essa percepção. Estudos em biofeedback, ressonância cardíaca e neuroplasticidade mostram que a atenção consciente aos ciclos internos altera padrões neuronais, harmoniza ritmos fisiológicos e regula respostas emocionais. Em outras palavras, a prática consciente do ritmo interno não é apenas simbólica, mas gera mudanças reais na fisiologia, permitindo que corpo, mente e energia sutis se alinhem com maior coerência e fluidez. Essa integração profunda revela que o ritmo não é apenas fenômeno externo ou interno, mas uma ponte entre os mundos visíveis e invisíveis. Cada pensamento consciente, cada emoção observada e cada energia equilibrada reverbera na consciência universal. Thoth, como escrevinhador do cosmos, simboliza a capacidade de registrar, compreender e alinhar esses padrões, lembrando que a verdadeira sabedoria não reside na tentativa de controlar, mas na arte de fluir conscientemente com cada oscilação, convertendo cada ciclo em aprendizado e expansão. A percepção do corpo de luz permite compreender que cada ciclo não termina isoladamente, mas se conecta com o próximo. Cada ascensão prepara a próxima descida, cada retração prepara o próximo pico de expansão. Esse entendimento transforma a experiência humana, mostrando que os altos e baixos não são aleatórios, mas partes integradas de uma dança maior, contínua, eterna. Aprender a navegar conscientemente nessas ondas é acessar a alquimia interna, transformando padrões herdados, condicionamentos coletivos e impulsos emocionais em sabedoria prática, alinhamento energético e expansão da consciência. Quando observamos a interconexão entre ciclos pessoais e ritmo cósmico, percebemos que o tempo não é linear. Ele se curva, dobra-se, oscila. Cada experiência é simultaneamente repetição e novidade, eco e aprendizado. A consciência desperta, aprende a registrar os ciclos, decodificar os sinais sutis e alinhar ações e intenções ao fluxo, criando harmonia entre microcosmo e macrocosmo. O pêndulo do ritmo deixa de ser força externa, transformando-se em instrumento de mestria interna, permitindo que mente, emoção e corpo de luz vibrem em ressonância com a cadência universal. A verdadeira profundidade dessa prática é perceber que, ao harmonizar os ciclos internos, criamos pontos de coerência energética que repercutem além da experiência individual. Cada pensamento alinhado, cada emoção observada e cada impulso integrado reverbera como nota na sinfonia universal. Thoth, Hermes Trismegistus, Tehut, todos os arquétipos ancestrais da sabedoria, simbolizam essa possibilidade de registro, compreensão e alinhamento, lembrando que a consciência desperta não é passiva, mas participante ativa do fluxo universal, moldando e sendo moldada pelo ritmo em todos os níveis.
E ao chegar nesse nível de percepção, a consciência começa a perceber que o ritmo interno não é apenas instrumento de autotransformação, mas porta de acesso a níveis ainda mais sutis de realidade. O ciclo físico, emocional e mental é apenas a superfície. Camadas mais profundas de energia, memória arquetípica e consciência cósmica se entrelaçam nesse fluxo. Tornar-se consciente dessas camadas permite perceber padrões invisíveis, antecipar movimentos, alinhar intenções e agir com presença, transformando cada momento em oportunidade de integração, expansão e transmutação contínua. Hoje, ao explorar a quinta lei hermética, a lei do ritmo, você tocou um saber que estava silencioso dentro de si. Cada ciclo, cada oscilação de pensamento e emoção começou a revelar que tudo flui e que a consciência desperta é capaz de navegar essas correntes internas com presença e percepção. A sabedoria de Thoth não chega como resposta pronta, mas como um espelho. Cada insight refletido é um lembrete de que o movimento é natural e que você já possui em si o compasso necessário para compreender e harmonizar os ciclos que atravessam sua vida. Se esse conhecimento ressoou com algo em sua própria jornada, deixe nos comentários a frase simbólica: "Eu percebo o ritmo que habita em mim". Dessa forma, você marca sua presença na senda da consciência desperta, reconhecendo a harmonia sutil que existe entre suas ondas internas e o fluxo universal que tudo conecta. Se algo despertou dentro de você hoje, talvez seja a hora de caminhar mais fundo nessa travessia simbólica. Inscreva-se e continue conosco nesta jornada de lembrança, exploração e expansão da percepção interior, onde cada vídeo é um passo para decodificar os padrões do ritmo e integrar a consciência com mais profundidade. Que o compasso silencioso do ritmo continue ecoando dentro de você, como um sopro antigo da mente que se recorda de seu próprio fluxo e movimento. Que cada oscilação seja percebida, compreendida e transformada em conhecimento aplicado. Para quem permaneceu até aqui, apresento uma técnica simbólica e segura para internalizar a lei do ritmo de forma prática e profunda. Passo 1. Observação atenta. Sente-se em silêncio por alguns minutos, com a coluna ereta e a respiração tranquila. Observe os ciclos internos, pensamentos, emoções e sensações corporais, percebendo cada subida e descida sem julgamento. Passo 2. Registro simbólico. Em um caderno ou mentalmente, associe cada ciclo observado a uma imagem ou símbolo. Pode ser uma onda, uma esfera, um pêndulo ou qualquer figura que represente o movimento interno. Passo 3. Harmonização. Durante a observação, acompanhe mentalmente cada ciclo, como se estivesse guiando um fluxo. Imagine que cada pico e cada queda se equilibram, formando um ritmo contínuo que atravessa corpo, mente e energia sutil. Passo 4. Reflexão arquetípica. Ao final da prática, faça uma breve reflexão. Qual aprendizado cada oscilação trouxe? Como cada movimento se conecta com sua experiência diária e com padrões maiores da existência? Passo 5. Integração consciente. Leve essa percepção ao longo do dia. Sempre que notar uma oscilação intensa, lembre-se do símbolo escolhido e observe o ciclo, permanecendo presente e atento ao fluxo natural sem resistir, mas aprendendo a navegar com consciência. Essa técnica simples, simbólica e segura permite que a mente desperta registre os ritmos internos, harmonizando-os com o fluxo da vida e reforçando a consciência da lei do ritmo de maneira prática, elegante e profunda.